A mania sem sintomas psicóticos é a presença de uma elevação do humor, ou seja, essa euforia fora da proporção normal com a situação do sujeito, que pode variar de uma jovialidade descuidada, ou seja, do paciente simplesmente estar mais feliz e parecendo mais bem-humorado, de bem com a vida, até uma agitação praticamente incontrolável, que são os pacientes que acabam indo parar no pronto-socorro, muito agitados, que às vezes precisa de 4, 5, 6, 7 pessoas para conseguir segurar um paciente que se encontra nesse estado. Então isso é uma atenção que a gente tem que dar nesses momentos para esses pacientes. O episódio de mania pode ter o que a gente chama de sintoma psicótico. O que é sintoma psicótico? Aquele sintoma que vai romper com a realidade, ou seja, que não vai ser compartilhado pelas outras pessoas. A mania, vai ter essas ideias delirantes, em geral de grandeza, de que o paciente pode mais e faz mais. Pode ter inclusive alucinação, voz que fala diretamente do sujeito. Às vezes o paciente acha que é Deus que está falando diretamente com ele, que está dando uma missão para ele cumprir na Terra, de evangelizar, de fazer uma série de coisas ao longo da vida dele. Agitação, uma atividade motora excessiva, que o paciente não para quieto. Fuga de ideias, ou seja, aquilo que eu estava falando, o paciente começa a emendar um assunto no outro e eu não consigo entender como é que o paciente chegou naquilo que ele está conversando comigo. Ele vai pulando de uma ideia para outra porque o pensamento está muito acelerado. E às vezes o sujeito se torna inclusive incompreensível e inacessível para a comunicação normal, ou seja, eu não consigo entender o que aquele paciente quer, o que aquele paciente está falando em quadros mais graves. Ou seja, eu tenho que medicar muitas vezes o paciente naquele ambiente de pronto-socorro, muitas vezes é o SAMU que vai ter que buscar o paciente na casa, levar para o pronto-socorro, e assim que o paciente sai da crise eu consigo começar a entender pelos familiares e pelo próprio paciente o que estava acontecendo que levou o paciente àquilo. O transtorno afetivo bipolar, o que é isso? O episódio atual misto, que é um episódio que acontece que não é nem a depressão e nem o episódio de mania. É o episódio que fica no meio, é um episódio que vai contar com os dois sintomas, É uma ocorrência, ao menos um episódio maníaco, hipomaníaco ou misto bem documentado, e o episódio atual tem os dois sintomas, tanto da depressão quanto da mania, e que vão se alternando rapidamente ao longo do dia, entre um sintoma e outro. Hoje em dia a gente considera o transtorno misto um pouquinho talvez diferente dessa descrição oficial. Qual que é a caracterização na prática clínica mais comum? É aquele paciente que está deprimido, com pensamentos ruins, se sentindo pior do que os outros, com menos capacidade que os outros, inferiorizado, porém a cabeça está acelerada, o paciente está dormindo pouco, está irritado e os pensamentos estão muito rápidos. E isso vai fazer com que o risco de suicídio aumente muito. Por quê? Porque o paciente está com ideias ruins na cabeça, mas o pensamento está muito acelerado. Ou seja, ele está inquieto, ele consegue sair de casa e fazer as coisas. Ou seja, às vezes um paciente muito deprimido, ele está até jogado na cama e não consegue fazer nada nem contra ele. Um paciente está no episódio misto, o corpo tem energia, a cabeça está rápida, mas os pensamentos são muito negativos. Os pensamentos são depressivos em relação à temática central. E isso é um grande risco. O episódio maníaco. O que é hipomania? É uma mania que a gente brinca pequenininha, ou seja, são todos os sintomas que eu falei de menor intensidade. É caracterizado por uma elevação ligeira do humor, ou seja, o paciente fica mais bem-humorado, fica mais eufórico, aumenta a energia, aumenta a atividade, dá um sentimento de bem-estar no geral, e uma eficácia física e psíquica maior, ou seja, ninguém quer tratar quando está assim. O paciente acha que está tudo muito bem, obrigado. Só que esse episódio é tão ruim quanto o episódio depressivo. A gente sabe que depois de um episódio desse, tem muita chance o paciente entrar no episódio depressivo. Isso aqui também não é saudável. Nada que vai fugir muito dos parâmetros de normalidade vai ser saudável. Isso aqui é o excesso e a depressão é a falta. E os dois são deletérios, os dois são negativos na evolução do paciente. A diferença é que aqui ninguém quer tratar. Na depressão, muitas vezes o paciente procura ajuda. Aqui não, porque o paciente está se sentindo bem, por ele ficava assim para o resto da vida. A gente vê vários CEOs de empresas, presidentes, diretores que têm esse tipo de transtorno. E durante uma fase de hipomania ele fecha negócio, ele ganha dinheiro, ele faz mais coisas
benéficas para a empresa e depois ele entra num período meio de sombra, com produtividade menor, etc e tal. Então, quando ele está num episódio de hipomania, ele acha que isso é o máximo, ele por ele continuava assim o tempo todo. Mas isso não é saudável e isso aumenta o risco de um novo episódio depressivo. Por isso que tem que ser tratado. Transtorno afetivo bipolar, né, em remissão. O que é isso? É aquele paciente que já teve o transtorno bipolar, que atualmente ele está sem sintoma nenhum. E que nesse momento é importante muitas vezes o tratamento de longo prazo, para evitar recaídas, ou seja, o paciente não está com uma doença ativa naquele momento, mas existe um risco de recaída para aquele paciente. Então a gente tem que tomar medidas, às vezes medicamentosas, às vezes não medicamentosas, para evitar um novo episódio. O transtorno bipolar ele pode ter vários diferenciais, ou seja, algumas doenças que podem excluir ou incluir a doença do transtorno bipolar em si. Por exemplo, uma condição médica geral, esclerose múltipla, é uma doença neurológica que pode causar transtornos semelhantes ao transtorno bipolar e isso tem que ser excluído, ou seja, na verdade o tratamento tem que ser da esclerose múltipla. O transtorno bipolar automaticamente que se assemelha ao transtorno bipolar vai ser tratado ao tratar a doença de base, tá? Então, o uso de substâncias é extremamente comum aqui e eu tenho que avaliar e tenho que tratar adequadamente. E esquizofrenia muitas vezes se confunde no episódio de crise, né, com o transtorno bipolar tipo 1. A diferença é a evolução, como aquele paciente vai seguir ao longo do tempo. O prognóstico, né, normalmente vai começar pela depressão e depois de 10 a 20% vão ter apenas episódios de mania, ou seja, não vão ter depressão, vão ter só mania, só esses episódios de euforia, etc e tal. Então o que é o prognóstico? É como aquele paciente vai evoluir ao longo do tempo. Esse é o termo médico que vai falar como o paciente vai ir ao longo do tempo, durante a evolução e o passar dos anos. A mania, né? Ela dura normalmente 3 meses se eu não fizer nenhum tratamento, mas vai ter um prejuízo vocacional, psicológico e social sem um tratamento adequado. Por isso é importante a gente ser o mais rápido possível nessa atuação, nesse tratamento em específico. A psicoterapia, o que é isso? Ajuda a aceitar as doenças, ou seja, muitas vezes o paciente não tem crítica de que ele está doente, de que aquilo necessita de tratamento. Por isso que é importante muitas vezes a psicoterapia para elevar essa crítica do paciente em relação à doença e diminuir também os fatores de risco ambiental, ou seja, o que faz o paciente entrar naquela crise. E a terapia familiar também é importante porque muitas vezes naquele ambiente familiar existe uma série de atritos e de situações que levam a uma nova crise. Se eu conseguir interagir com todo mundo junto, todo mundo vai entender o seu papel naquele ambiente e o que aquilo pode estar contribuindo para o aparecimento da doença. Então isso é importante na hora de eu caracterizar como eu devo fazer a manutenção do tratamento para esse ou para aquele paciente em específico. O tratamento tem um objetivo a ser alcançado, que é, na fase aguda, tirar o paciente daquela crise e, na fase de manutenção, prevenir ou atenuar novos episódios no futuro. Ou seja, o que eu quero? Deixar o paciente assintomático, quer dizer o quê? Sem sintomas. E, além disso, sem riscos para novos episódios. Eu tenho que diminuir ao máximo o risco de um aparecimento, que cada episódio desse vai ser um prejuízo enorme na vida desse paciente, do ponto de vista social, familiar e econômico. Então, isso é a primeira prioridade que a gente tem que ter ao longo do tratamento. O transtorno distímico. Aqui a gente já vai mudar um pouquinho, já não vai falar mais do transtorno bipolar. A gente vai falar do transtorno distímico, que é aquela depressão arrastada que vai se levar ao longo do tempo, dos anos, que não vai trazer tantos prejuízos para o paciente, só que vai diminuir a qualidade de vida. 3 a 5% da população vai ter esse diagnóstico ao longo da vida. É insidioso, ou seja, demora 10 anos em média para o paciente pensar em procurar ajuda. Por quê? Porque ele consegue produzir, ele consegue estudar, ele consegue fazer as coisas. Com uma qualidade de vida ruim, é fato, mas consegue fazer. Ou seja, diferente da depressão, que paralisa a vida do indivíduo, a distimia, o paciente normalmente consegue ir tocando, né, o famoso tocando com a barriga ao longo do tempo.
é crônico, né? Tem a presença normalmente de alguns sintomas que permanecem ao longo do tempo. Muitas vezes a gente brinca, né? Aquele personagem, o Hard, ó céus, ó vida, ó azar, né? Que é um quadro distímico, muitas vezes bastante caracterizado aí nesse personagem que é bastante conhecido por todas as pessoas. Seria um exemplo clássico, muitas vezes, de distimia, aquela pessoa que está sempre para baixo, sempre vendo o lado negativo das coisas, sempre mais mal-humorado. É uma característica bastante interessante desse transtorno. O humor é deprimido, muitas vezes tem a tristeza, a falta de interesse por atividades habituais, muitas vezes são pessoas mais sarcásticas, humor mais negro, né? Rabugentos, exigentes, queixosos, ou seja, está sempre reclamando de alguma coisa, falando mal de alguma coisa. Não tem sintomas psicóticos, isso aqui é muito importante, ou seja, o paciente em nenhum momento rompe com a realidade em nenhuma das fases, ou seja, é um quadro que é arrastado, mas não tem essa gravidade de ter sintomas psicóticos, né? E alteração de apetite, de autoestima, de perda de energia, retardo, etc. e tal, não é o mais comum. Pode acontecer junto, só que não é a regra do transtorno. A gente tem que diferenciar a depressão do transtorno distímico. Então, na distimia, dá 2 anos de duração, enquanto na depressão começa com 2 semanas de uma maneira mais intensa. Na distimia, eu tenho humor deprimido e mais 2 sintominhas, enquanto na depressão, humor deprimido mais 4 sintomas. Eu tenho mais sintomas cognitivos na distimia, quer dizer isso, os sintomas de pensamento, mas na depressão eu tenho sintomas físicos, alteração de apetite, perda de peso, alteração da concentração, perda de energia sexual, ou seja, eu tenho a parte física mais aparente na depressão do que na distimia. A distimia tem um início leve e pode ser seguido por depressão maior depois de 2 anos, enquanto normalmente na depressão já pode começar com sintomas mais graves. Então isso aqui já é uma boa ideia para vocês diferenciarem quando a gente está falando de um quadro, está falando de outro. E aí a gente tem o que a gente chama de depressão dupla, que é a depressão justaposta. É um paciente distímico que faz um quadro depressivo associado. E a gente vai tratar e a gente tem que ter a intenção de não tratar só a depressão, mas tratar a depressão e tirar o paciente daquele quadro de distimia. O transtorno ciclotímico é um outro transtorno também de menor prevalência na população, mas que é importante a gente caracterizar porque traz sofrimento aos pacientes, que é uma forma leve do transtorno bipolar, ou seja, tem aquelas hipomanias e depressões leves com curta duração, que não dá cerca de 14 dias, ou não tem a intensidade dos sintomas que fazem aquele diagnóstico de transtorno bipolar ocorrer. Tem um início insidioso, é menos de 1% da população, e cerca de 3 mulheres para 2 homens têm o transtorno. Como é que a gente caracteriza, né? São sintomas de alteração e flutuação de humor que vão acontecer ao longo do ano várias vezes, muitas vezes sem um fator predisponente muito clássico, a gente não consegue identificar, mas os pacientes que principalmente sofrem com isso e os seus familiares também, porque o paciente acaba se tornando imprevisível, a gente nunca sabe como o paciente vai estar quando a gente vai muitas vezes conversar com ele. Outros transtornos bipolares, aqui a gente vai entrar nas classificações daquilo que sobrou, daquilo que não se encaixa muito bem no transtorno bipolar tipo 1 e tipo 2. Existe algo que tem sido muito falado atualmente, que é o espectro bipolar. Então, o espectro bipolar é uma característica, na verdade, a definição seria que entre o céu e a terra a gente tem vários estágios, entre o preto e o branco a gente tem várias escalas de cinza. Tá? Então, o espectro bipolar seria aquilo que está entre o transtorno bipolar e, de fato, as pessoas com depressão ou não tendo transtorno bipolar. Ou seja, eu tenho várias classificações, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Eu tenho vários transtornos associados. E o que é o mais importante disso? Eu consigo identificar alguns sintomas que falam que a pessoa é do espectro bipolar. Isso vai mudar um pouquinho o tratamento medicamentoso e psicoterápico. Isso vai fazer com que eu traga mais qualidade de vida para o paciente, porque eu vou estar acertando um pouquinho mais o diagnóstico dele. É um diagnóstico ainda controverso, né? Ele tem crescido a sua aceitação
na população médica, mas ainda não é um diagnóstico aceito por todos os psiquiatras. Então, essa classificação de espectro bipolar, ela vai ser utilizada, e quando eu falo em espectro bipolar, eu estou aumentando a prevalência. O que quer dizer isso? Quando eu começo a falar e tornar um pouco mais amplo o diagnóstico, eu começo a encaixar mais gente dentro da doença. Então, a crítica de algumas pessoas falam, se eu começo a ver problema em tudo quanto é sintoma, eu começo a ter muito diagnóstico da doença. E se eu sou muito rígido na hora de dar o diagnóstico, eu vou deixar passar muita gente doente sem um diagnóstico correto. Então, o espectro bipolar tem essa queixa. Ele aumenta a prevalência da doença, só que ao mesmo tempo eu acabo tratando pessoas que estão sofrendo, que de outra forma não receberiam um diagnóstico e não receberiam o tratamento correto. Então, essa é uma das características do espectro bipolar. Com isso, a gente vai encerrar o tema dos transtornos de humor, em que a gente falou sobre a depressão, o transtorno bipolar, a distimia e a ciclotimia, e agora a gente falou um pouquinho sobre o espectro bipolar. A parte de tratamentos medicamentosos vai ser falado no último capítulo, junto com os outros tratamentos medicamentosos dos outros transtornos. Tá certo? Obrigado.